Esse é o Desafio Profissional, disciplina de circuitos. Vamos falar sobre motores de indução trifásicos de corrente alternada. Os integrantes do grupo são Diego Moreira Santos Souza e Daniel Henrique Gomes. Professora Tatiana Cristina. Introdução. O motor elétrico é qualquer dispositivo que transforma energia elétrica em mecânica. Existem vários tipos de motores elétricos, mas o escolhido para o trabalho foi o motor CA, de corrente alternada, pois é o mais comum de se achar e são os mais utilizados porque a distribuição de energia elétrica é feita normalmente em corrente alternada. Complementando o slide, é um motor bastante funcional, um motor trifásico. Existe o monofásico também, mais especificamente o trifásico é o mais usado na indústria, enquanto que o monofásico é mais usado em residências. Por exemplo, em máquinas de lavar roupa, por exemplo. Também equipamentos como aspirador de pó, entre outros. Já o motor elétrico trifásico, que precisa das 3 fases, é mais usado em indústria, e as 3 fases implicam em um torque maior, porque os trabalhos na indústria são mais pesados. O motor CA é um dispositivo muito importante para as indústrias, sendo uma parte fundamental de vários tipos de máquinas. Podemos citar alguns exemplos de trabalhos com motores deste tipo. Por exemplo, dar movimento a uma peça em um torno, girar uma broca, fazer o movimento retilíneo de uma esteira. Podemos ver que o motor CA ele tem uma grande performance e é o equipamento que gera movimento para várias máquinas. Ele gera o primeiro movimento, que depois é convertido para outros tipos de movimentos, com as mais variadas velocidades. Complementando o slide, o motor CA ele dá o primeiro início ao movimento de uma máquina e ele começa com um movimento circular, mas o seu movimento pode ser convertido por meio de dispositivos como roldana, como polias, como engrenagens, pode ser convertido para um movimento retilíneo ou um movimento semicircular. E o motor ele é bastante versátil, ele pode girar em várias velocidades diferentes, pode fazer também movimentos bruscos como movimentos rápidos e movimentos lentos, né? E pode fazer um conjunto de movimentos quando se cria um conjunto de motores com um conjunto de equipamentos, com polias, engrenagens, roldanas, entre outros. Escolhemos falar também do circuito como uma situação-problema, que é o circuito estrela-triângulo. O circuito estrela-triângulo é um circuito que já foi muito usado, hoje não é tão usado mais, porque já tem outros equipamentos que substituem esse dispositivo. Ele é um recurso em que o motor faz uma partida dividida. Por quê? Porque a partida direta ela implica num pico de corrente muito forte para a rede, né? E gera um desgaste adicional para o motor, desnecessário. Então foi um recurso bastante usado no passado, hoje é pouco usado, em que o profissional fazia um conjunto de instalações, se baseando em contadores, relés, temporizadores, fusíveis, e esses comandos elétricos faziam o motor em 2 partidas, inicialmente na partida estrela, para depois a partida triângulo, com o mesmo motor. Significa que o motor, por exemplo, de 220 volts seria ligado em estrela, que não é a tensão nominal dele, que seria a tensão de 380 volts, mas apenas o enrolamento passaria para essa configuração de 380 volts para um motor que está recebendo somente 220. Isso implicaria numa queda de corrente logo de início, para depois o motor passar para sua velocidade normal. Desculpa, a tensão normal, tensão de 220 volts, e que seria a tensão nominal, e a corrente nominal também.
ou seja, o motor faria o seu ligamento em 2 etapas. Na análise de resultados, temos aqui o circuito em estrela triângulo. Do lado esquerdo, nós temos o circuito de potência, e do lado direito, nós temos o circuito de comando. Como eu havia falado, o motor inicialmente ele liga na tensão estrela. Existe um fechamento aqui nas pontas do motor. No circuito de comando, inicia-se a contagem através de um temporizador. Depois que o temporizador ele reativa um outro terminal, né, um outro contato, ele desliga a primeira contatora, liga a segunda, que seria já a função triângulo, que poderia colocar o motor em 220 volts ou em outra tensão, dependendo da configuração e de quantas pontas tem o motor. Então, esse é o diagrama elétrico, e existem outros diagramas também, como, por exemplo, o diagrama funcional, né, em que podemos ver os dispositivos em alto relevo e 3 dimensões. Solução. Uma solução alternativa para o comando estrela-triângulo seria o uso de inversores de frequência, tendo em vista que um comando estrela-triângulo usa muitos fios e dispositivos elétricos para sua construção. Já o inversor de frequência é um único e versátil equipamento. Existem também outras alternativas ao comando estrela-triângulo, que são os controladores lógicos programáveis, CLPs, e as soft starters, cada um atuando de acordo com a necessidade de cada motor e do tipo de trabalho. Complementando o slide, o comando estrela-triângulo já está ultrapassado. Ele exige muito tempo para ser montado, para ser configurado. Ele está sujeito a desgaste, está sujeito a mau contato da fiação dos contatores, queima de contatores. Depende de bastante habilidade da pessoa que está instalando. Pode haver outros problemas, como por exemplo um parafuso escapar, que usa muitos parafusos, muitos fios. É um circuito já que exige, por exemplo, que se procure peças adequadas. Agora, outros circuitos que fazem a mesma função, que é a função de rampa, né, partida em 2 etapas, já fazem isso melhor. Por exemplo, o inversor de frequência. O inversor de frequência já pode ser usado para variar a velocidade, bem mais versátil que o comando estrela-triângulo. E temos também outros equipamentos, por exemplo, o CLP. O CLP já faz essa partida também, igual o estrela-triângulo. E ele também como ele é um equipamento muito funcional, com muitas variações, é possível também usar esse CLP para comandos diversos, além do comando de acionamento do motor, por exemplo, acionar LEDs indicativos, acionar buzzers, indicações sonoras e indicações luminosas. Existe também a Soft Starter, que simplesmente faz a partida sem variar a velocidade, e a Soft Starter é usado para motores de grande potência. Enfim, podemos concluir que o comando estrela-triângulo já está ultrapassado, mas ele é um circuito bastante funcional que serve ainda para instituições de ensino, porque ele resgata a pura essência, né, da elétrica e eletrônica, e resgata também princípios da física, e ele é um circuito já bastante tradicional, muito utilizado em instituições de ensino, e traz princípios e uma gama muito importante, né, de conhecimento para os alunos envolvidos. Desde já agradecemos e nosso muito obrigado.